irmãos, boa noite, irmãs. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos para mais um encontro com Jesus na nossa palestra pública. Hoje temos o nosso irmão José Carlos, que vai falar sobre o tema A Tarefa Mais Importante. Nesse domingo chuvoso, nesse dia em que quase todos nós aqui gostaríamos de estar, na verdade, embaixo de um cobertor, na frente de uma televisão, quentinhos na cama lá. Nós viemos aqui para o Centro Espírita, né, para a nossa querida Sociedade Espírita José Pititinga. E vamos aproveitar então esse momento, aproveitar essa noite, para que nós façamos uma reflexão do que de fato é importante para as nossas vidas, do que de fato é importante para o nosso processo evolutivo. Então eu peço que todos, nesse momento, se acalmem, serenem, se tranquilizem, fechem os olhos, façam 3 respirações bem profundas. Que nós possamos receber a inspiração do Mestre Jesus, o nosso eterno exemplo nesse caminhar por esse planeta. Que os nossos irmãos, nossos mentores espirituais estejam sempre dos nossos lados e possam iluminar o nosso caminho, nos proteger, nos intuir. Que todos os espíritos de luz que estão ao nosso lado também possam interceder por nós e que nós possamos ajudar com os pensamentos positivos, com as nossas orações e sobretudo com as nossas ações. Os nossos irmãos mais necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que nós possamos, Senhor, também agradecer por tudo de bom que nós recebemos todos os dias, em especial pela oportunidade de estarmos aqui, vivos, operando em Seu nome, vivendo em Seu nome, aprendendo, evoluindo, para que um dia, quando for do nosso merecimento, nós retornemos à nossa vida espiritual. Enquanto isso não acontece, nós agradecemos e trabalhamos. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais essa noite, por mais esse encontro. Que possamos aproveitar o máximo possível desse momento. Que assim seja, meu Deus. Vamos agora com o nosso irmão José Carlos. Fique à vontade, meu irmão. Vamos lá. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Que essa paz nos traga a serenidade. Que os mentores espirituais desta casa nos ajudem nessa tarefa, nesse trabalho doutrinário. Que possamos todos nós usufruir desta energia que nos envolve nesta noite. Agradecido mais uma vez pelo convite, seu Edson e da equipe. A gente retorna a casa para falar de um tema, creio, de bastante importância para todos nós. Eu dei o título de A Tarefa Mais Importante. Porque a nossa vida, de fato, ela é uma sequência de tarefas. Vivemos no mundo material, precisamos exercitar os nossos aprendizados através das atividades na matéria. Essa é a proposta para o espírito. Mas precisamos também entender
que é uma tarefa mais importante do que todas as que nós desenvolvemos no nosso dia a dia. É uma tarefa que representa para nós o que é mais importante para o nosso ser, que é aprender a amar. A gente não vai conseguir alcançar o que nós pensamos em alcançar, a perfeição moral, o que nós chamamos de evolução espiritual, sem o aprendizado do amor. É esta mensagem que nos traz a espiritualidade há tanto tempo, através de tantas civilizações, mas especialmente para nós, através de Jesus, da sua mensagem, da sua forma de agir, da sua forma de lidar na convivência humana. Diante de tudo que nós vemos no mundo, tanta violência, tanto desamor, tanto conflito, guerras, ódio, nós precisamos admitir que estamos bem distantes do que nós consideramos a evolução. Não aprendemos a amar ainda. Estamos bem distantes desse ser que nos serviu de modelo e guia, que nos serve de modelo e guia, e que nós apenas, por enquanto, admiramos, respeitamos, mas não conseguimos seguir nos seus passos. Então, esta é a reflexão desta noite, e nós vamos buscar, compreender alguns motivos e alguns caminhos que nós precisamos fazer para aprender a amar. Se a gente perguntar para cada pessoa, com certeza, cada um vai dizer que tem algo muito importante a fazer, que está fazendo, que está promovendo, uma coisa importante na sua vida. E isto, do ponto de vista material, é muito importante, que nós tenhamos, de fato, objetivos na vida, que nós possamos construir, participar da comunidade, fazer a nossa parte no nosso convívio do trabalho, da família, da casa espírita, do movimento. Nós temos muitas atividades. Nós estamos envolvidos no mundo material. O que realmente precisa, de fato, para nós que já compreendemos uma dimensão maior da vida, nós que estamos estudando, tentando aprender esse caminho, é que nós não podemos nos deixar envolver no materialismo. Deixar que esse materialismo nos consuma, nos tire dos nossos objetivos maiores. E essa questão é uma questão muito séria. Conversava há pouco com o seu Edson. As pessoas estão adoecendo. As pessoas estão vivendo em conflitos diários. As pessoas estão em sofrimento. E se nós formos olhar, quase todos os motivos deste sofrimento são de causas materiais, consumidos pelo materialismo, por preocupações de coisas que não vamos levar daqui, que só nos servem de lastro para passar. Mas a importância que nós estamos dando a esta vida material está nos consumindo ao ponto de adoecermos, de perdermos a nossa paz, de buscarmos coisas para satisfazer o nosso ego, a nossa vontade de ter, esse consumo exagerado. São motivos que nós vamos olhar para o lado e nós vamos dizer assim, não era para ser assim.
A vida era para ser mais simples. Eu dizia ao seu Edson, olhando aquela tela, eu acho que vocês que estavam aqui observando ali a natureza, aquela cascata descendo ali. Quanta paz quando nós nos conectamos com a natureza, quando nós fazemos essa conexão com Deus através das coisas mais simples e mais belas que a vida tem para nos oferecer. Mas nós estamos mergulhados em necessidades socialmente produzidas que nos levam a chegar a níveis de desespero por conta dessa busca material incessante. Então, esse materialismo sustentado pelo egoísmo nos chama a trabalhar cada dia mais para atender os nossos interesses pessoais. Vivemos num estado de constante insatisfação em busca de satisfação material, que produzem consequências na vida atual e implicações na vida futura. Porque deixamos de cuidar realmente do que é preciso e depois vamos colher essas implicações na vida futura. Deixamos de cumprir as nossas tarefas mais importantes, porque nós estamos mergulhados, envolvidos somente nesses afazeres do dia a dia, dessa angústia que a sociedade nos traz. Para o cristão, as escolhas precisam ser coerentes e guiadas pelos valores ensinados por Jesus, colocando a vida material como meio e não como fim. Entender a experiência material sob o prisma da evolução moral do espírito. Então, a tarefa mais importante, é aquela que mais promove a nossa evolução moral e que passa necessariamente pelo exercício da caridade, através do amor ao nosso próximo. Se nós tivéssemos, pelo menos, conseguido aprender a amar o nosso próximo, a nossa sociedade não estaria no nível que ela está hoje. O que está aí fora é o resultado da nossa invigilância. É o resultado da nossa falta de compromisso com o que nós mais achamos de belo, de puro, de maravilhoso, que é seguir os passos de Jesus. Então, onde é que está o problema? Estamos admirando mais a doutrina, estamos estudando muito a doutrina, mas estamos sem praticar a doutrina em nossa vida. Isso é um grande problema da humanidade. Nós estamos presos a uma superficialidade, mas o nosso trabalho interior de transformação moral, de buscar trabalhar para também contribuir com a mudança, com a transformação das pessoas, que consequentemente transformará nossa sociedade, transformará esse planeta num lugar melhor, nós temos negligenciado. É Jesus que nos diz que os cristãos seriam reconhecidos pelo amor que eles desenvolvessem em relação ao outro. Então nós estamos vendo, se está faltando esse amor entre as pessoas, o cristianismo está longe de ser concreto entre nós. Não basta a gente dizer que é cristão. Não basta a gente conhecer o Evangelho. Não basta a gente estar lendo o Evangelho, estudando o Evangelho, se a gente não consegue transpor esse abismo entre o que nós falamos e o que nós precisamos fazer. Então, as causas desse sofrimento social, dessa angústia, dessas aflições, como são chamadas, chamado esse sofrimento entre nós espíritas, né? Os espíritos chamam de aflições, essas aflições exatamente para deixar aquelas dores físicas de lado e chamar de dores da alma, sofrimentos da alma, eles têm causa. E a gente precisa estar atento para essas causas
e buscar trabalhar para tirar isso da nossa vida. E buscar então essa paz, esse foco no principal objetivo, na principal tarefa que temos, que é que desenvolver o nosso espírito, educar a nossa alma no sentido do amor. A gente fala de descrença como uma coisa muito forte, que quem não crê, né? Quem não tem uma crença, não acredita em nada, essa pessoa sim, ela poderia estar envolvida com o materialismo, porque era uma coisa que ela acredita, que ela crê. E esse sofrimento é um sofrimento que ela faz essa opção. Mas para nós que temos uma crença e que sabemos qual é o caminho que temos que percorrer, essa tarefa, ela precisa ser levada a sério. Se eu digo que eu tenho uma fé na imortalidade. Eu tenho fé de que após esta vida existirá uma outra vida. Existirão outras vidas através dos processos reencarnatórios. E o que é que eu estou então fazendo, me consumindo nesta vida, se a verdadeira vida, se a verdadeira felicidade nos é apontada para que a gente aprenda a desapegar desta vida material para conquistar os nossos verdadeiros tesouros na vida espiritual. Então tem alguma coisa errada. Eu sei, mas eu não faço. Eu conheço a realidade, mas eu não coloco em prática. Porque eu continuo consumido pelo materialismo e não consigo me distanciar disso. Tem algo que a gente precisa refletir. A gente não está tendo essa força, essa fé não está produzindo uma força suficiente para eu romper com este estigma que eu criei de ficar preso sempre me preocupando com as coisas materiais. Que me consome, que eu sei que não vou levar nada, que não vai servir para nada, somente para servir neste propósito de atravessar essa existência. Mas eu estou me consumindo com esses sentimentos menores e me tirando o meu foco real, que é a vida futura. A gente buscar felicidade nas coisas transitórias. A gente se chatear por algo que a gente não conseguiu fazer, mas é uma coisa que não tem nenhum significado para o espírito. Uma conquista de uma coisa que não vai mudar em nada na minha vida. A gente não consegue ainda identificar isto, né? Eu ouvi numa palestra certa vez sobre Gandhi, né? Ele estava de frente uma vitrine, acho que numa estação tinha uma loja com uma vitrine, e ele olhava muitos relógios, né? E alguém do governo passou e disse assim: o senhor está admirando tudo aí, o que o senhor quiser aí a gente compra para dar ao senhor. Ele disse: não, eu estou olhando, admirando quantas coisas eu descobri que eu não preciso. Quando a gente conseguir olhar essa sociedade, esse modo de vida que a sociedade nos propõe, e dizer assim: eu já não preciso disso, eu não preciso me consumir com isso, aí eu estou realmente voltando o meu foco para a minha vida espiritual. Eu estou acordando para o fato de que eu estou aqui com outro propósito que não é esse. Mas não é assim que a gente está vivendo, não é? Se a gente vivesse da forma, desse entendimento que essa mensagem de Gandhi nos passa, a gente não sofreria tanto na busca pelas coisas materiais. O individualismo, né? Uma causa de sofrimento terrível. Nós estamos nos afastando das pessoas, nós estamos vivendo relações cada vez mais superficiais. Que saudade quem tem aquelas amizades antigas que a gente preservou durante tanto tempo e que a gente guarda com tanto carinho, que a gente sabia que a gente podia contar com aquela pessoa.
Porque não está. As amizades são amizades distantes, são amizades virtuais, são amizades que a gente não conta mais. Quem tem aquelas boas amizades antigas que preserva sabe disso. Está todo mundo olhando o seu, está todo mundo preocupado consigo. A gente não está tendo tempo de cuidar do outro, de olhar o outro, de acolher o outro. E eu estou falando isso para todos nós, inclusive nós espíritas, que sabemos que a nossa tarefa é desenvolver as relações de fraternidade, desenvolver o amor no nosso coração. O consumismo, né? A gente consome o que a gente precisa e muito mais o que a gente não precisa, sem nenhuma consciência. E precisa-se ter consciência ambiental. A gente está num planeta de recursos limitados. E as coisas vão acabar e não vai ter para fazer mais. A gente para ter aquela natureza que a gente viu ali naquele vídeo, né? É uma luta preservar a natureza, porque as pessoas, em nome do dinheiro, do ter, destrói tudo. E cadê esse nosso compromisso espiritual de lembrar, né? Muito mais do que o conceito de sustentabilidade, de lembrar das gerações futuras, o sentido de que eu, como um ser consciente da criação, preciso cuidar da criação. Preciso tratar os seres que estão ao meu redor como irmãos. Preciso cuidar da natureza como a minha casa, como a casa de todos os meus irmãos que precisam dela. É uma coisa que a gente precisa começar a pensar. Porque senão a gente não está sinceramente entre aqueles que podem se dizer cristãos. Estamos bem distante disso. O hedonismo, né? Nós buscamos o prazer e a gente vê isso nas redes sociais. Felicidade, tem umas músicas mais antigas, né? Que diz que felicidade é aquela que você está numa casinha, com ar puro, cercado de amor, tomando uma xícara de café quente, contando com uma conversa gostosa, né? Quantas letras, quantas poesias nos remetem a nossa felicidade, a esses momentos tão sutis, tão simples. Mas a felicidade para alguns tem que ser acompanhada de ostentação, né? Precisa estar na rede social mostrando tudo que tem, tudo que conquistou, aonde foi, para o que está fazendo, que é melhor do que o outro. Isso nos dá um prazer, né? E tem gente que vive assim, e se não tiver isso, não se sente feliz. Quando a felicidade, para quem entendeu que é um espírito em passagem, são as coisas simples da vida. Quem tem alguém do lado para amar, para cuidar, e para ser amado e para ser cuidado, deveria ser assim: eu sou feliz. Bastava isso. Mas a gente quer sempre mais, né? A busca da perfeição estética, né? Que tem muito a ver com essa coisa dos ídolos. Nós queremos ser tão bonito quanto, nós queremos uma perfeição física. Quanto tudo isso não vai passar. Tem pessoa que está endividada no cartão de crédito para fazer cirurgia plástica. Vai pagar aí não sei quantas prestações aí, vai ficar de cabeça quente. Deixou de fazer coisas importantes, deixou de ajudar uma pessoa da família que estava em dificuldade. Não, porque eu tenho o meu objetivo de vida é esse. Aí passa na rua, atropelado e vai para dentro do buraco. Vai a cirurgia toda embora, né? É que a gente para pensar sobre esse tipo de coisa. Não é a gente ter a vaidade de corrigir alguma coisa, não. É porque quando a gente, não, eu vou tirar uma ruguinha aqui, tudo bem. A gente está na matéria, a gente tem a vaidade. Mas a pessoa querer
se transforma em outra. Você vê isso na rede social. Pessoas que a gente não reconhece mais. Que essa pessoa não mudou. É tanta coisa, porque a insatisfação é o tempo todo. Eu não consigo me satisfazer com nada. Eu nunca estou satisfeito. Eu vou ampliando, vira uma coisa doentia. E é isso que a gente precisa observar. O que é que a gente pode fazer que realmente é uma coisa que dá para aceitar, e o que é doentio. Aquilo que nos tira do prumo de pessoas que já compreenderam, nós espíritas principalmente, que já compreendemos que isso aqui é uma passagem. Que temos tarefas completamente diferentes, objetivos completamente diferentes para desenvolver aqui. Isso é que a gente precisa, enquanto espírita, estar pensando, refletindo, não é? Esse excesso de tecnologia, né? A tecnologia é uma coisa excelente, nós estamos aqui falando, sendo transmitido uma palestra, vai chegar a tantas pessoas que não puderam estar aqui hoje. A comunicação é uma coisa belíssima, nos ajuda em tudo, a tecnologia nos ajuda na saúde, ajuda em tantos campos, na educação, mas a gente hoje tem pessoas buscando as pessoas que estão distantes para falar, e esquecendo das pessoas que estão próximas a nós. Nós temos pessoas que não se comunicam mais dentro de uma casa, fica trancado dentro do seu quarto, na tecnologia, enquanto a família está se deteriorando, sem diálogo, sem amor, sem fraternidade, que é o objetivo para que estamos aqui. Esse projeto de Deus de nos reunir em família, de nos reunir em comunidade, é para a gente vivenciar e exercitar o amor. Aprender a amar no exercício do amor. Nós estamos abrindo mão disto, né? Nos deixando envolver por tantas coisas que a vida material nos oferece e que nós não estamos tendo a inteligência de usar, estamos sendo usados. Estamos vivendo num automatismo, não dominamos mais a tecnologia nos domina. Isso é muito sério. Enquanto espíritas, precisamos discutir isto na nossa família, precisamos discutir isto nas casas espíritas, precisamos incentivar as pessoas a sair desse modelo que a sociedade nos impõe e que nós aceitamos. Nós precisamos construir o caminho que é o caminho ensinado por Jesus, de buscar o que é realmente importante. Então, tudo isso vai conduzir realmente a uma sociedade que vive na violência e no ódio, porque não aprendemos a amar, nos distanciamos dos ensinamentos de Jesus, não conseguimos até hoje implantar o cristianismo sobre a terra, apesar de tanto tempo. E isso não é uma reflexão de José Carlos, é uma reflexão de Joana de Ângeles, não é? Joana nos fala exatamente deste ser integral, que é este ser que enxerga o mundo na matéria e no espírito, mas sabendo que a vida do espírito é que nos importa a seguir, tomando as rédeas da nossa vida. Então, se a gente pergunta, faz uma enquete, você está vivendo conforme os ensinamentos de Jesus? Depois desse preâmbulo aqui da palestra, será que a gente está seguindo nesse caminho? Ou somente conhecemos o Evangelho, lemos o Evangelho e não conseguimos transpor esta barreira de colocar em prática na nossa vida esta mensagem, que é a verdadeira mensagem de vida que Jesus nos ofereceu. Então vamos ao Evangelho de João, que é uma passagem emblemática em relação a isto. Vamos lembrar do contexto que Jesus vivia com os seus discípulos, aquele contexto campestre, e ele vai falar muito isso no Evangelho, sempre se referir muito às ovelhas, né? Aos pastores, ao campo, ao mar, ao barco, né? Aquele contexto que ele vivia.
E ele usava as suas parábolas exatamente falando aquela linguagem que mais chegava de fácil entendimento para o povo que o acompanhava. Isso é importante que a gente perceba. A gente precisa ter esta linguagem mais fácil para chegar às pessoas, para poder fazer as pessoas refletirem. O que Jesus fazia era isso, na sua pedagogia. Então o Senhor perguntou a Pedro: tu me amas? E se ele perguntasse a qualquer um de nós que está aqui neste centro espírita nesta noite, nós responderíamos com certeza a mesma coisa que Pedro respondeu. Ele respondeu: sim, Senhor, eu amo. Mas Jesus, na sua pedagogia, ele fazia com que esse diálogo gerasse uma reflexão. E é por isso que ele continua e faz uma afirmativa: apacenta meus cordeiros. Se tu me amas, apacenta os meus cordeiros. O que ele está dizendo com isso? Se você me ama, faça a sua parte. Faça conforme eu ensinei. E essa pergunta foi repetida 3 vezes e a resposta foi a mesma. E Jesus repetiu 3 vezes a mesma afirmativa: apacenta minhas ovelhas. Porque não basta dizer Senhor, Senhor com os lábios, se eu não consigo transformar este amor que eu expresso verbalmente em ação. Eu vou continuar longe do propósito do cristianismo, que é agir no amor, que é demonstrar o amor em ação, colocar o amor em ação. E é exatamente isto que ele pediu a Pedro: que cuidasse do próximo, que cuidasse dos outros, e que no cuidado do outro é que nós afirmamos o nosso amor a Deus. É muito simples. É uma mensagem direta. Mas nós continuamos cuidando de nós e de tudo, deixando o outro em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto plano. Se der tempo, a gente cuida do outro. Mas a nossa tarefa não é essa. A gente não aprende a amar sem o contato com o outro, sem o cuidado com o outro, sem apacentar o outro. É isso que Jesus queria nos revelar naquele momento. Que há um caminho para eu dizer: eu quero evoluir. Como é que eu vou evoluir? Exercitando o amor. Então, apacentar, que não é um termo que a gente usa muito, não é? É um termo muito utilizado naquele contexto, significava levar o gado ao pasto, vigiá-lo, pastorear. Mas na linguagem de Jesus era uma coisa muito maior. Então, era um termo do grego, poimano, significava que não basta exprimir o amor a Deus com palavras, mas com ações concretas. Né? Demonstrar o amor a Deus pelo apacentamento do próximo, guiando, tomando conta, cuidando, protegendo cada um de nossos irmãos. Esta é a tarefa que nós viemos fazer aqui. A evolução se dá através deste caminho. Não tem outro. Não é nos tornando PhD nas obras de Kardec. Não é conhecendo todos os livros sagrados que a humanidade produziu durante esse tempo. É na simplicidade de amar a quem está ao nosso lado. A pergunta é: estamos apacentando o nosso próximo? Será que uma sociedade em que as pessoas apacentassem o seu próximo estaria com essas diferenças sociais que estão aí fora?
que a gente conversava, né? A casa distribuiu a sopa para alguém tomar, está distribuindo uma coberta para alguém se cobrir, porque tem pessoas descobertas com frio. Está dando sopa porque tem pessoas lá fora com fome. Está procurando abrigo porque tem pessoas sem casa. Está cotizando no grupo para poder pagar um exame porque tem pessoas que não têm acesso à saúde. Essa sociedade não está apacentando o próximo. E essa sociedade somos nós. Nós precisamos fazer esta autocrítica. Precisamos fazer esse exame de consciência. E que não podemos continuar vivendo na materialidade como se fosse isso aqui uma festa, um momento de festejar a existência, olhando o sofrimento com indiferença, olhando o outro que passa a necessidade apenas com um sentimento de compaixão, sem transformar aquela realidade. Então, a superficialidade dessas relações tem sido uma marca das nossas relações em geral, porque as famílias estão desconectadas. São muitos problemas dentro dos núcleos familiares. A gente sabe disso. A gente vê o clima horrível que a gente vive dentro do trabalho, de uma competição terrível, das pessoas querendo derrubar as outras. Não tem cooperativismo, não tem colaboração, é somente todo mundo competindo. É um modelo que a sociedade nos apresenta que a gente não rompe. A gente quer ser o melhor aqui, quando Jesus nos disse que quem seria o melhor? Aquele que servisse. E ele deu o exemplo. Quando estava todo mundo brigando pela liderança de quem ia ficar no lugar dele quando ele partisse, ele foi lá lavar os pés para mostrar que aquilo tudo aqui não tinha nenhum significado, aquela briga pelo poder. Que o verdadeiro poder está em a gente se diminuir aqui e ser exaltado na vida futura. Conquistar esse mérito na vida futura. Tudo isso a gente já ouviu no Evangelho de Jesus. Tudo isso a gente conhece. A questão é a prática. Continuamos ouvindo, falando, repetindo, sem transformar a nossa prática de vida, sem colocar em ação esse amor. Então hoje tudo tem que ser rápido, não se tem tempo a perder, mesmo que seja para acolher um irmão. A gente não tem tempo de fazer uma visita a alguém doente. Mal a gente manda uma mensagem no WhatsApp para saber como é que está. Não é todo mundo correndo. Tem tanta coisa importante, né, para a gente fazer, que a gente deixa de apacentar o irmão, de acolher. E é assim mesmo, ou não é? É. A gente tem que se admitir. A gente não tem tempo para nada. Para o outro a gente não tem tempo mesmo. A busca por estabelecer relacionamentos profundos e autênticos, com ênfase no amor ao próximo, é cada vez mais raro. É uma raridade a gente ver pessoas destinando o seu tempo para cuidar do outro, abrindo mão de tudo para poder atender um chamado. É capaz de deixar de atender alguém por causa do capítulo da novela que eu não quero perder. Ou deixar de vir à palestra do centro porque vai ter uma festa. Como se isso fosse mais importante do que o propósito da nossa existência, que é cuidar da nossa evolução moral, que é aprender a amar como nós estamos fazendo aqui, nesse convívio fraterno.
esta câmara, essa mensagem que está gravada, não substitui este momento, gente. Esse aconchego que nós estamos aqui, um do lado do outro, olhando no olho do outro, apertando a mão, abraçando. Como foi gostoso, eu cheguei aqui, quantos abraços eu recebi, né? A gente sente acolhido. Isto está faltando no mundo. Nós estamos subvertendo a mensagem do Cristo e falando da mensagem do Cristo. Não podemos. O Espiritismo nos ensina a importância da interação humana como meio de alcançar a evolução espiritual, já que essas relações são oportunidades para os aprendizados com vista ao nosso aperfeiçoamento moral. O individualismo e a superficialidade fragilizam os vínculos afetivos e se opõem à vivência da fraternidade cristã. Vencer esses comportamentos, estabelecendo razões profundas, são propostas do Evangelho de Jesus e um grande desafio para o cristão neste mundo que nós estamos vivendo. É um desafio. Nós precisamos romper com esse modelo que está aí posto. Eu tenho que dizer não, eu não vou fazer isso. Não, isso não. Eu vou agir diferente. Eu vou agir conforme eu já aprendi. Eu sei qual é a minha destinação enquanto espírito. Eu preciso ter essa proposta levada a sério. Mesmo porque o cristianismo, ele é um projeto cooperativo desde a sua formação, não é? Eu trago ali Paulo Estevão, o Espírito de Emmanuel comenta que uma das finalidades da obra, está lá na introdução, é mostrar que Paulo não seria o grande apóstolo que apreciamos em ação isolada no mundo. Sem Estevão não teríamos o Paulo de Tarso. A contribuição de Estevão e de outros personagens nessa história real vem confirmar a necessidade de universalidade da lei de cooperação. Em todo e qualquer lugar, é a cooperação que constrói. Nós somos o que somos hoje porque tivemos espíritos que conviveram conosco, que sofreram através de nós e que nós tivemos a oportunidade depois de reparar em outras encarnações e fomos fazendo esse aprendizado degrau a degrau para chegarmos até aqui. Ou vocês acham que não fomos nós lá que demos fé a Jesus na cruz, que açoitamos Jesus no caminho, que jogamos pedra? Somos nós. E por graça, a graça de Deus, por essa maravilha que é a misericórdia de Deus através das reencarnações e das convivências sucessivas, é que nós estamos conseguindo educar a nossa alma para serem pessoas melhores hoje. Mas ainda estamos distante do projeto que Deus quer de nós, que é a perfeição moral. Então há de haver um esforço para que as coisas aconteçam. Será que basta ter tijolo, cimento e areia para uma casa se erguer? Precisa só isso? Não. Precisa de vontade, esforço, trabalho, para que a gente possa fazer essa casa levantar. Da mesma forma é a nossa evolução. Não basta ter o conhecimento, não basta ter o acesso a essas informações, não basta conhecer o que diz a doutrina dos Espíritos, se nós não nos esforçarmos em caminhar nessa direção, de aprender a viver cooperativamente, de aprender a ser cristão de verdade, a vivenciar o cristianismo através do amor a quem está ao nosso lado. Foi o próprio apóstolo da gentilidade quem afirmou em sua epístola aos Romanos: pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e ignorantes. Isto é a dimensão de quem já conseguia enxergar o tamanho do propósito que é a evolução. Todo mundo, é naquela vivência, nessa vivência que estamos, que nós aprendemos a amar. Então nós devemos a todos que estão participando disso, né? Deus nos coloca nesses grupos sociais para que a gente exercite o amor,
Não, mas nós nos isolamos, nós estamos cuidando da vida da gente, nós não temos tempo. Nós abrimos mão desse projeto, dessa oportunidade que Deus nos dá. E sabemos o que acontece porque nós também estamos sob uma lei, que é a lei de causa e efeito. Se nós estamos retendo o progresso, se nós estamos negando esta oportunidade, vamos colher as consequências dessa nossa preguiça, dessa nossa falta de esforço, desse nosso desinteresse em evoluir. Para que chegássemos a esse momento atual da nossa evolução, quantos espíritos nos auxiliaram por convivências sucessivas através dos processos reencarnatórios? Quantas pessoas? Não vamos lá na encarnação passada, não vamos pegar essa encarnação. Teve uma pessoa para tirar você de dentro do ventre da sua mãe. Teve uma pessoa para lhe dar o primeiro banho, para vestir a roupa, para cuidar enquanto você estava doente, para ensinar você a andar, a falar, depois na escola, a escrever, a ler, a ter uma profissão. Nós dependemos do outro e vamos depender até na hora de voltar o nosso corpo para o cemitério. Vamos precisar de gente para carregar, para vestir, para cuidar, para lavar e para carregar até lá. Nós somos seres interdependentes. Nós dependemos do outro em tudo. E é esse outro que Jesus pede que a gente ame. Nada mais justo do que retribuir amor a tantas pessoas que precisamos. Porque quando nós vamos na padaria comprar o pão, alguém estava de madrugada fazendo o pão para a gente comprar. Quando a gente vai no mercado comprar o feijão e o arroz, alguém passou dias cuidando do campo, produzindo aquele alimento para que a gente pudesse comprar. Será que a gente não consegue enxergar a vida desta forma cooperativa, colaborativa? É assim que a gente precisa enxergar a vida. É essa proposta que Jesus nos trouxe, da gente ter essa clarevidência de enxergar esse projeto como um projeto de fraternidade. Todos somos irmãos, todos dependemos um do outro. Então o Livro dos Espíritos está lá no capítulo 7, a lei de sociedade, falando que a cooperação é princípio da lei de Deus e está relacionado com a lei de sociedade. Todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Questão 767. A nossa doutrina nos aponta os caminhos. Nossa doutrina nos dá luz. Os Espíritos nos deram essas luzes para que nós pudéssemos caminhar corretamente. Então não está faltando nada a não ser o nosso interesse em aplicar esses conhecimentos, esses ensinamentos, que vem por compaixão, por misericórdia de Deus, chegou até nós. Na questão 768, o homem deve progredir. Sozinho ele não pode. Sozinho ele não pode. É preciso o contato dos outros homens. No isolamento ele se embrutece e se debilita. Pega uma pessoa, né, e a gente já assistiu isso, né? Náufrago. Tem um bocado de filme aí, né? Uma pessoa sozinha numa ilha. Como é que a pessoa fica ali? Como é que sobrevive ali? Sozinho. Ele sente a falta. No náufrago ele transforma lá, né? Faz uma bola de vôlei. Ele faz um companheiro, né? O Wilson, né? Porque falta o outro. Faltou o outro, falta o amor do outro, o calor do outro, o cuidado do outro, a presença do outro. Coisas que a gente tem e a gente não dá valor. A gente dá valor quando perde. Que nível nós estamos? Nós precisamos perder para dar valor. Distantes da proposta de Jesus, não está? Bem distante.
Os Espíritos expressam assim a interdependência entre os seres humanos, sendo a vida em coletividade, com cooperação mútua, o meio de alcançarmos a transformação moral e o progresso. Mediante o convívio se juntam os talentos, que promovem aprendizados recíprocos. A força de uma sociedade advém da diversidade de seus integrantes. A intolerância ao diferente implica enfraquecimento dos laços fraternais. E nós estamos numa sociedade com tanta intolerância, com tanta indiferença, sem aceitar o outro, sem buscar compreender as razões do outro, né? A gente quer que respeite as nossas opiniões, os nossos interesses, como eu vejo, mas eu não quero fazer isso em relação ao outro. Não aprendemos a viver no amor que Jesus nos pede. Buscando, né, essa convivência que nós estamos hoje, a tecnologia nos traz, viver em redes, né? Tantos grupos, o networking. Com seu olhar acolhedor e amoroso, Jesus soube aproveitar as diferentes habilidades de seus apóstolos para o sucesso da tarefa de educação moral da humanidade. Ele pegou o currículo dos apóstolos? Quem tem ouvido falar disso? Fez um teste, uma prova para selecionar os apóstolos? Fez isso? Mandou investigar a vida dos apóstolos antes para poder saber? Não, ele ia passando pelo lugar. Estou precisando de você, quer me seguir? Por que ele fez isso? Tem significado a maneira que ele foi arrebanhando aqueles apóstolos? Tem significado para nós espíritas? O que Jesus quis dizer ali naquele momento? Todos somos espíritos imperfeitos. Eu não estava ali procurando espírito perfeito, porque na Terra só tinha espírito imperfeito. Não me interessava buscar lá ou cá ou ali. Ele precisava de um grupo para acompanhar ele e que aprendesse com a convivência, com o amor. E foi isso que ele fez. Ele não ficou preocupado se alguém ia o trair. E teve traidor, não teve? Se alguém ia o negar, e teve que negar, se não foi? E quem fosse duvidar dele, teve também que duvidar, se não foi? Todos imperfeitos como nós. O objetivo era outro. Era mostrar que o ser humano precisava se unir em busca de um objetivo. Trabalhar cooperativamente, ele precisava de um grupo que ele preparasse para seguir disseminando a doutrina do amor. E nós aqui queremos escolher, selecionamos pela cor, pelo gênero, né? Pelo poder econômico, pela beleza física. Nós selecionamos, nós dividimos as pessoas, nós não escolhemos com o coração, não acolhemos com o coração. Estamos distantes dos passos de Jesus. A gente precisa admitir isso. A humanidade está no que está, porque ela segue distoante esta mensagem de amor. E nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos rever a nossa prática. Se verdadeiramente estamos nos dizendo cristãos. Estamos buscando esta evolução moral. Desde o início, né, que a comunidade cristã, uma marca dela é essa cooperação. A Casa do Caminho, que é um lugar aonde os apóstolos acolheram aquelas pessoas
que estavam sendo perseguidas, órfãos, viúvas, para acolher, para cuidar. Desde lá do início, dos primeiros cristãos, a marca é a cooperação, é o acolhimento. E o que aconteceu desse desvirtuamento do cristianismo? Porque a gente sabe que o cristianismo que Jesus pregou não foi o cristianismo que, por exemplo, na Idade Média se viu a Inquisição, as cruzadas, aquela mortandade toda em nome da fé. A gente não pode imaginar que o cristianismo de Jesus, nos dias de hoje, é o mesmo que tem preconceito com pessoas, tem intolerância com religiões, afasta pessoas uma da outra por motivos banais. Este não é o cristianismo de Jesus. Esse é um cristianismo que o homem criou, que ele pode dar nome do que quiser, mas que não é o projeto de amor que Jesus nos legou. Questão 625. Os Espíritos revelam que Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra, o mais perfeito modelo, e sua doutrina a expressão mais pura da lei de Deus. É por isso que nós devemos, sendo cristãos, realmente dizer que Jesus é o caminho. É o caminho que eu quero seguir, é o meu modelo, é o meu guia. É o exemplo maior do amor que eu preciso exercitar na minha vida, que eu preciso doar ao meu irmão, que é esta estrada que me leva de volta ao Pai, na condição de espírito evoluído. Não tem outro caminho. Então, tudo mais o que nós estamos vivendo, tudo mais que a gente está vendo acontecer, distante da proposta de Jesus, não deve ser chamado de cristianismo. Nós temos, inclusive, religiões que estão preocupadas com a prosperidade material. Quando Jesus viveu na simplicidade que ele viveu, nos dizendo que os verdadeiros tesouros que nós temos que juntar são aqueles que a traça e a ferrugem não consomem. São os verdadeiros sentimentos, são os valores morais que nós vamos levar daqui. E esse esforço, nesse sentido, é o esforço de quem realmente tem consciência do que é ser cristão. Então, estamos no caminho de Jesus? Será que estamos? Essa humanidade está no caminho de Jesus? Seguindo esses passos? Então, quando buscamos conhecer seus ensinamentos e colocamos ensinamentos em prática, nós estamos no caminho de Jesus. Quando nos esforçamos em caminhar como Ele, exercitando o acolhimento ao próximo, a fraternidade e a caridade, nós estamos no caminho de Jesus. Quando colocamos Ele como guia da nossa vida, orientando nossas escolhas e ações, estamos no caminho com Jesus. A não ser isso, não estamos. E precisamos repensar, refletir, porque para a nossa felicidade, nós estamos aqui para aprender. Nada está perdido. Nada está perdido. Hoje a gente está refletindo sobre essa palavra, mas a gente precisa entender que nada está perdido. Estamos aqui para aprender, para mudar. É a nossa ação a partir de refletir sobre essas realidades e, ao atravessar aquela porta, começar a mudar aquele comportamento que a gente estava tendo e que nos afasta desse caminho de Jesus. Né? Então, a gente está aqui para aprender. Não vamos ficar desesperados porque não estamos ainda. Estamos todos ainda precisando de aprender, de educar a nossa alma. Não é por isso que estamos aqui. No dia que não, já soubemos que já estivemos fazendo tudo bem, estiver tudo legal, a gente não vai encarnar mais aqui.
Que esse planeta de provas e expiações são planetas destinados ao aprendizado do Espírito. Então, estamos aqui para isso, não vamos nos desesperar se ainda não estamos no caminho ou se estamos vacilantes nesse caminho, né? Porque nós podemos, com esforço, com vontade, seguir firme nesse caminho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, o Cristo Consolador. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. No cristianismo, enquanto todas as verdades. É difícil de entender que primeiro a gente ama, primeiro a gente acolhe, e que isso não depende de estudar. Estudar é depois. Chega uma pessoa na casa espírita, o que é que a gente vai fazer? Vai dar palestra a ele somente? Não, a gente vai acolher, a gente vai dar amor. A gente vai ver o que ele precisa, o que é que ele está passando, que problema ele está trazendo. O acolhimento fraterno é o trabalho, é a porta de entrada da casa espírita. Porque este é o objetivo do cristianismo, acolher. E aí sim, acolhido, ele vai conhecer as verdades espirituais. Ele vai compreender, a gente vai ajudá-lo a compreender isto. Está lá no Evangelho, a gente lê, mas não assimila. E começa a fazer, né, as coisas ao contrário. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos, são os meus bem-amados. Não à toa a nossa doutrina diz que fora da caridade não há salvação. Não podemos fechar os nossos olhos à necessidade do outro. Não estou falando de necessidade de bem material. Porque o que mais falta na humanidade ainda é o amor, o acolhimento, o abraço fraterno. A nossa humanidade é o resultado disto. Porque até mesmo porque as necessidades materiais, essa injustiça social, essa distância de classe que nós temos, ela é oriunda da falta de amor. É o nosso egoísmo falando mais alto. Porque a gente tem R$200 para pagar uma conta de restaurante, mas diz uma pessoa que não tem R$200 para pagar uma conta de luz que está para cortar e a pessoa pediu. Sim ou não? Sim. Aquele dinheiro que não vai fazer falta a gente nega, e a gente poderia estar naquele lugar. É falta de amor. Então, quando Haroldo traz esta frase numa das palestras que ele fez, eu achei forte, mas eu disse assim, é importante levar para a palestra. É importante a gente ouvir isso de uma pessoa que milita no movimento espírita como ele, com autoridade, para nos dizer que os espíritos estão demonstrando mais amor à doutrina do que aos espíritas. É muito sério, mas é uma verdade. Em muitos casos, não é? A gente precisa admitir que a gente precisa reverter essa ordem. A gente precisa amar mais as pessoas, porque assim é amar primeiro, instruir depois. Foi isso que a gente viu do Evangelho de Jesus? Está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Que esta mensagem, meus irmãos, possa ter trazido para nós uma noite de reflexão. Eu sou um dos caminhadores, são desses que estão nessa tentativa de caminhar no caminho com Jesus. Eu estou apenas aqui servindo de instrumento da espiritualidade para trazer um tema. Mas todos nós estamos na mesma condição evolutiva. Estamos num planeta de provas e expiações, porque somos espíritos imperfeitos, buscando melhorar cada dia. O que deve contar em nós
é esse esforço incessante de buscar tornar realidade o Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Que a paz do Senhor possa permanecer conosco, que essa mensagem possa seguir conosco durante esta semana, durante a nossa vida, né? Que nós possamos buscar realmente encontrar o que nós precisamos ainda mudar, refletir e buscar em nós o que a gente precisa mudar para, de fato, exercitar o amor que a doutrina de Jesus nos ensina e nos pede. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado mesmo. Eu acho que, na verdade, não é uma tarefa mais importante, né? São muitas tarefas mais importantes que nós temos que refletir, que nós temos que pensar, mas sem dúvida a tarefa do amor é a mais importante e a básica, né? Sem que a gente reforce essa importância no amor que nós temos que ter uns pelos outros, no amor que nós devemos dispensar para as pessoas, o cuidado, a observação cuidadosa com os nossos irmãos e irmãs. A gente sempre vai ficar devendo várias tarefinhas de casa, né? Eu, como professor, você passa uma tarefinha, o menino não faz, né? E aí essa tarefa é mais importante. Daí as outras a gente vai ficando mais fácil. Senhor Gene, me conte, temos avisos? Faço sorteio primeiro? Então vamos lá. Por favor, de qual a numeração? De 1 a 40, Zé. Você vai um número de 1 a 40. 28. 28. Quem é o 28? Humberto de Campos, chegou aí? Humberto Lúcio da Silva, vem aqui, por favor, Humberto. Aqui para você fazer sua tarefinha de casa e agora ler o livro. Pronto, obrigado. De nada, obrigado a você. Vamos ver os avisos aqui. Então, amanhã, segunda-feira, dia 14, às 19 horas aqui, também na Sociedade Espírita José Pitinga, mais um encontro com Jesus. Uma palestra pública com o tema Parábola do Festim das Bodas, com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 1 e 2. Vai ser uma palestra familiar, né? A convidada palestrante é a Valéria Camilo e a mediadora é a filha dela, a Sofia Camilo. Amanhã, nesse mesmo local, nesse mesmo horário. A livraria da Sociedade Espírita de Apitinga, a gente está aqui, ó, mais tarefinhas de casa que a gente pode fazer aqui. A nossa livraria ela tem uma variedade e uma quantidade bem interessante de livros e estão aqui a bons preços e aqui à disposição de vocês. Além de levarem conhecimento para casa, vocês vão ajudar nos trabalhos, nas obras aqui da Sociedade Espírita José Pitinga. De segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, nós fazemos aqui o estudo do Evangelho. Marileide está aqui sempre para fazer esse estudo, para a gente aprender um pouquinho mais, crescer um pouquinho mais. E depois, das 10 às 13, quem tiver meio desorganizado, meio desarmonizado, meio cansado, sem saber exatamente por quê, vem para cá tomar um passe que vale muito a pena. A gente se equilibra, se harmoniza. Todos os dias da semana. Ó, estão dizendo que hoje tem uns quitutes especiais aí embaixo, então vamos descer aí, aproveitar esse friozinho para se aquecer externa e internamente. Como? É isso, tem caldinho aí quentinho para se esquentar nesse frio. Vamos prestigiar também a cantina que faz parte das nossas receitas. Continuem, por favor, nos apoiando com o programa Nota Premiada. Quem ainda não se inscreveu, não custa nada, entrar no site da Secretaria da Fazenda. E essa campanha Sua Nota é um Show, além de ajudar as entidades cadastradas, a possibilidade do sorteio aí de, quem sabe, receber um prêmio e doar o prêmio para cá também. A gente já vai ficar bem feliz também com isso. Não é? Mais alguma coisa, Jenny? O nosso bazar beneficente
moda, cama, mesa, banho, roupas que vêm da França, da Inglaterra, moda de Milão, Paris, tudo aí a preços módicos para vocês se vestirem e presentearem. Só isso, gente? Não tem mais nada não? Gente, então, a sua última tarefa da noite, Zé, é fazer uma oração aqui para a gente finalizar a nossa noite. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês. Vamos acerenar os nossos corações, nos colocar em sintonia com este ambiente, em conexão com o alto. Agradecer a Jesus, aos amigos espirituais, por esta noite serena, de amorosidade, de acolhimento, em que falamos do amor de Jesus, em que falamos da necessidade de buscarmos o exercício deste amor na nossa vida. Que possamos fazer desta semana uma semana diferente, uma semana de exercícios no lar, no trabalho, na rua, no encontro com aquele mais difícil. Olhemos nos olhos, estendamos as mãos, possamos acolher e perdoar. Agradecidos pela oportunidade que Deus nos deu de refazermos os nossos passos nesta encarnação. Que as vibrações emanadas nesta noite cheguem aos lares em desajuste, aos leitos de dor, aos abrigos, presídios, manicômios, sarjetas. Onde estiver Jesus, uma alma que rogue a tua compaixão e a tua misericórdia. Que possamos, Jesus, contar sempre com o teu amor. Que possamos seguir firmes os nossos passos em direção à luz que tu representa para nós. Derramai sobre esta casa, sobre as demais casas espíritas deste planeta, as tuas bênçãos, para que possamos reproduzir a tua mensagem de amor e invadir os corações que ainda, Senhor, não aceitam esta doutrina santa e bela. Abençoar essa cidade, este país, este planeta, trazendo paz, trazendo concórdia e prosperidade, para que possamos, enfim, dizer que estamos seguindo o Senhor nos teus passos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixe cair, Senhor, em tentação. Livra-nos, Senhor, hoje e sempre, de todo o mal. Assim seja.